Glória a Deus. Muito bem, nós queremos nesta noite trazer uma mensagem do Senhor, aonde o tema ele foi falado ao meu coração no meio da semana. Vocês sabem que eu passo meu dia inteiro, 90% do meu dia, buscando o Senhor. E me preocupo com aquilo que eu vou trazer e pregar no altar para alimentar a igreja. E o que tem me preocupado ultimamente é esse tema aqui. Eu tenho visto muita coisa, e tenho visto muita gente sofrendo, e tenho visto muita gente sendo ludibriado da sua fé. Eu vou falar nessa noite sobre falsos profetas e pastores. Como saber quem é quem? Você consegue discernir um falso profeta, um pastor verdadeiro e um falso pastor? Como saber? Quem é quem? Quais são os sinais que eu vou descobrir? Vamos começar com o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios 4, 11, da NVI. Vamos fazer essa leitura juntos. Efésios 4, 11, da NVI. Diz assim, apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso. E para quem lê a Bíblia, vai lembrar que Éfeso é uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse, que o Senhor escreve para eles, e fala que entre eles, sobre caíram no primeiro, deixaram o primeiro amor, e fala sobre os falsos apóstolos. E se você lembrar também, o apóstolo Paulo, quando está em Éfeso, ele se despede da igreja de Éfeso, os presbíteros, e ele diz assim: cuidado que vai aparecer lobo no meio de vocês. Então, para quem gosta de um bom estudo da Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo, ele preparou a igreja de Éfeso para não cair onde ela caiu e ser exortada nas 7 igrejas da Ásia. Vamos ver o que Paulo escreve. Ele designou, ele é Deus, tá? Alguns, fala, alguns. Não são todos, preste atenção nisso. Para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Alguns. 12 até o 16. Com o fim, para que Deus fez isso? Para quê? Para preparar os santos para a obra do ministério, preparar a igreja. Aí fala da igreja de novo, para que o corpo de Cristo, quem é o corpo de Cristo? Quem é o corpo de Cristo? Seja edificado, 13, até que todos, a igreja, alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos aonde? Maturidade. Atingindo, olha aonde a igreja tem que atingir, a medida da plenitude, ser totalmente cheio de Cristo. 14. Agora, qual o propósito? O propósito é que deixemos de ser como criança, levados de um lado para o outro, pelas ondas, jogados para cá, para lá, por tudo que é vento de doutrina, pela astúcia e a esperteza de quem? De homens que induzem ao erro. 15. Antes, seguindo a verdade em amor. Aí ele fala o que tem que acontecer com a igreja: cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça daquele corpo que ele falou ali, Cristo. E o 16, dele, do cabeça, todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. A igreja cresce, edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Aí ela vai crescer se cada um fizer a sua função. Agora vamos ver o alerta de Jesus. Jesus deixou um alerta. Mateus 7,15, da NVI. Mateus 7,15. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Jesus falando:
cuidado com os falsos profetas. Olha como é que eles aparecem, tá? Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, aparência, mas por dentro são lobos devoradores. Vai até o 20, 16. Pelos seus frutos, olha como é que se conhecem, vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uva de um espinheiro ou figo de erva daninha? 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá fruto ruim. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Então toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Amém. Volte para Efésios 4, Mateus 7,15, melhor dizendo, Mateus 7,15. Eu tenho que entender de uma vez por todas que o mundo é mau, que os falsos profetas estão aí. Eu tenho que entender que é necessário que eles existam. Eu tenho que ter discernimento para não ser enganado e não perder a minha salvação. Eu tenho que entender quem é de Deus e quem não é de Deus. Eu não posso olhar as aparências, eu não posso olhar a simpatia, eu não posso olhar a beleza, eu não posso olhar o diploma, eu tenho que olhar outras áreas. Olha o que diz Mateus 7,15, a parte A. Quando o Senhor Jesus, ele dá um alerta, ele fala o que? Em primeiro lugar, tenham cuidado com falsos profetas. Então ele está falando para a igreja, para nós, tenham cuidado. Eu pergunto, você tem cuidado? Você vai em tudo que é lugar? Você escuta todo mundo? Todo mundo que te convida para você ir no lugar, você vai? Você chega lá, você não consegue discernir, você fica lá perdido, igual uma ovelha sendo atacada. O falso profeta rindo, o falso profeta massageando o teu ego, o falso profeta alisando você, o falso profeta te aliciando, o falso profeta te convencendo, o falso profeta, daqui a pouco ele vai te atacar. Jesus está falando para a sua igreja, tenham cuidado. Quem é que tem que ter cuidado? Fala, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que saber o lugar que eu frequento. Eu tenho que saber quem eu escuto. Eu tenho que saber onde eu vou me batizar nas águas. Eu tenho que saber onde eu vou ali servir a Deus, tomar minha ceia, me envolver com a obra do Senhor. Sabe o que a Bíblia fala? Que a ovelha conhece a voz do bom pastor. E quando ela escuta a voz do bom pastor, ela se alegra. Guarda uma coisa que eu vou te falar. Todos os pastores de Deus são usados pelo bom pastor. Quando o pastor fala e a ovelha não se alegra com aquilo que ele fala e ensina, é porque essa ovelha ainda não é ovelha. Ela não está liberta, ela não está transformada, ela não nasceu de novo, ela ainda não entendeu, e ela pode ser enganada pelo falso profeta. Ela pode ser enganada, mas o Senhor Jesus disse, tenham cuidado. Sabe por que eu tenho que ter cuidado? Olha o que diz a parte B, porque eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, isto é, eles sabem disfarçar muito bem. Eles sabem se vestir bem, falar bem. Eles sabem ter um cabelo bom, um sorriso colgate. Eles sabem muito bem o que você precisa para você achar que ele é bom. Eles sabem muito bem te envolver. Esses lobos vestidos de ovelhas são verdadeiros artistas no disfarce. São verdadeiros mascarados. São verdadeiros pessoas malignas para tentar destruir o rebanho de Cristo. Mas nesta noite, a revelação da palavra está sendo dada para o rebanho de Cristo. E o Senhor está trazendo um alerta para a Adifã, dizendo, cuidado meu povo com os falsos profetas. Cuidado com as pessoas que estão te rodeando. Cuidado com os convites. Cuidado com os seus pensamentos. Glória a Deus. Eles sabem disfarçar bem. Eles sabem ser simpáticos. Eles sabem ganhar até a sua confiança.
Eles sabem falar o que você quer ouvir. Eles olham as suas redes sociais para saber quem é você. Mas olha o que diz ainda a palavra de Deus no verso 16, a parte A. Como que eu vou saber, pastor? Já que eles disfarçam tão bem. Jesus disse que pelo fruto nós vamos reconhecer. Você não reconhece um falso profeta no microfone. Você não reconhece um falso profeta pela roupa. Você não reconhece um falso profeta no aperto de mão ou num sorriso. Você tem que ver quais são os frutos dele. Você tem que ver como é que ele anda, quem é a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua história, o seu trabalho, a sua profissão, quem é essa pessoa, quanto tempo de cristão, quem são seus amigos, vizinhos, quem é que ele tira foto nas redes sociais, quem é essa pessoa que está me ensinando o céu, se estiver ensinando o céu, porque normalmente o falso profeta, ele não ensina o céu. Ele não te exorta no pecado. Ele não chama a sua atenção. Ele fica preocupado em te perder. Ele fica preocupado em deixar você triste. Ele fica preocupado de você simplesmente ir embora, porque ele sabe que se você for embora, vai embora alguém que vai cooperar com ele financeiramente, alguém que vai deixar a cadeira vazia. Então, como que eu vou descobrir esse fruto? A família dele, a história dele, o casamento dele, o namoro dele, como é que ele lidar com o dinheiro principalmente, se as coisas são as claras na igreja ou se é tudo obscuro, quem são as pessoas que são, quem é a sua network, quem são seus amigos. Eu tenho que olhar os frutos. Eu não tenho que abrir o coração porque ele fez um hino lindo que faz todo mundo chorar. Não, tem músicas do mundo que faz pessoas chorar, sim ou não? Sim. Hoje principalmente foi dia de pessoas fizeram várias declarações para mães que já morreram. Quem chegou a ver algumas dessas? Não é? Você chora só em ver. Mesmo a sua mãe estando viva, parece que a sua mãe morreu, você meu Deus, já estou sentindo falta dela. Porque eles sabem fazer isso. Eles sabem fazer um bêbado chorar na sofrência, sim ou não? Você que já foi bêbado, lembra? Ele sabe fazer com que você venha ficar até com mais força, uma música. É tanto que para competições eles botam músicas, né, diferenciadas. Então não se iludam nem com as músicas. Não se iludam com o jeito deles sorrirem. Nada disso, irmãos. São os frutos. Se a pessoa ganha almas, se a pessoa faz discípulo, nesse lugar tem ensino, nesse lugar é combatido o pecado, o adultério, a fornicação, o palavrão, a pornografia, o estelionatário, o enganador, o mentiroso, ele é combatido. Nesse lugar, se a pessoa ela faz errado e ele fala só assim, não, deixa para lá, que história é essa, deixa para lá, me está indo para o inferno, deixa para lá. Isso é fruto de quem? De falso profeta? Alguns chamam isso de amor, mas sabe o que Jesus fala? Quem são esses? Eles são chamados, sabe de quê? Eu vou falar para você de que eles são chamados. E Jesus está falando, alguém pode colher uva? Uva lembra de quê? Do sangue, ceia, comunhão. Alguém recolhe comunhão de espinheiro? Jesus está chamando o falso profeta de espinheiro. O que é espinheiro? Eles só sabem, eles vão te machucar um dia. Eles vão atacar a sua casa um dia. Eles vão te atacar um dia. Se você tentar afrontar, eles vão falar que você está endemoniado. Se você tentar descobrir quem eles são, eles vão te convidar para sair da igreja deles. Se você tentar divulgar, eles vão te chamar de rebelde. Se você tentar afrontá-los, eles vão falar que você está sem direção. E todo rebelde, falso profeta, ele tem o quê? Seguidores. Sempre terão seguidores. Se você olhar na história de falsos profetas que estão aí dizendo que são Jesus ou que são algum Deus, eles têm seguidores, sim ou não? Muitos seguidores. Mas a Bíblia chama de erva daninha. O que é erva daninha, pastor?
segundo o dicionário, erva daninha, uma planta indesejada. São pessoas que nós não desejamos no nosso meio. Alguém desejaria ter um falso profeta como seu pastor? Pelo silêncio, acho que sim, né? Alguém desejaria um falso profeta como seu pastor? Alguém desejaria um falso profeta para cuidar da sua família? Um falso profeta para cuidar das finanças da igreja? Um falso profeta para visitar a sua casa? Então é uma erva daninha. Quem já trabalhou na roça conhece a erva daninha? Como é que se tira a erva daninha? Na enxada. É, né? Ou então joga ali algum veneno mais bravo para matar mesmo. Erva daninha nós não podemos aceitar. A erva daninha, ela atrapalha o crescimento. A erva daninha, ela contamina o rebanho. A erva daninha, ela leva e traz. A erva daninha, ela danifica. A erva daninha, ela fala mal de quem é de Deus. A erva daninha, ela não consegue aceitar aquilo que Deus está fazendo. Então eu tenho que tomar cuidado com as ervas daninhas. Mas a Bíblia ainda continua falando que esses falsos profetas, olha o que diz o versículo 17: semelhantemente, isto é, igual ao espinheiro, igual à erva daninha, toda árvore boa dá o quê? Mas a árvore ruim dá o quê? Então o falso profeta é chamado, sabe de quê? Árvore ruim! Árvore ruim! Repitam, árvore ruim! Frutos ruins! Aquela igreja um dia fecha. O que eu tenho visto de igrejas fecharem e pessoas perdidas? O que eu tenho visto, e essas pessoas quando saem de lá, elas ficam perdidas. Por que elas ficam perdidas? Alguns decepcionados não querem mais Jesus. Estou falando verdade ou mentira? Alguns decepcionados começam a procurar um monte de lugar para ver se acha o lugar certo, mas não se procura igreja, se ora para Deus falar, é ali que você vai, porque ovelha escuta a voz do bom pastor. Porque quando se procura muito, ele está procurando o quê? Aparência. Está procurando o quê? Um clube. Vou ver se ali tem um lugar bom para isso, para aquilo, para aquilo. Ele esquece que ele tem que se preocupar com quem sai do altar. Qual é o melhor lugar para eu servir a Deus? É o que sai do altar. Se eu vou sentar no banco de madeira ou de estofado, isso aí é resultados de dizimistas e ofertantes. Se eu vou estar num lugar que tem ar-condicionado ou ventilador, então só janela aberta, é resultado de dizimistas e ofertantes. Agora o altar não. O altar é resultado de dizimista e ofertante? Sim ou não? Não. É resultado de quem está na liderança. É resultado de quem dá o alimento. É o resultado de quem te confronta quando você está frio, quando você não comparece, quando você não se envolve. Se você tem um líder que te confronta, que te chama atenção acerca da obra, acerca da vida espiritual, acerca da comunhão, acerca da oração, acerca de missões, acerca da evangelização, acerca do perdão e do amor, é esse que está lhe ensinando o caminho do céu. Agora, a árvore ruim, ela dá fruto ruim. Quem já não foi num pé de manga, cheio de manga, e alguém falar assim, isso aí não dá nem para suco. Tudo bichado, é ou não é? Quem já não foi no pé de goiaba e falou assim, essa goiaba aí não dá nem para doce, está cheio de bicho. É a mesma coisa. São pessoas, são árvores ruins, são frutos ruins. E quem estiver debaixo dessas árvores, estão no risco de perder a salvação. Quem estiver debaixo dessas autoridades, estão no risco de ir para o inferno. Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia fala sobre Datã, Coré e Abirão. Esses três homens se rebelaram contra quem? Um grande líder, Moisés. Quando a terra abriu a boca e engoliu, ela engoliu quem? Somente Datã, Coré e Abirão? Ou todos os envolvidos com os três? Todos que estavam envolvidos. Quando Lúcifer foi expulso do céu, só foi Lúcifer ou foi também uma terça parte dos anjos? Foi a terça parte dos anjos também. Então muito cuidado, você que tem amigos e amigas
que estão lá no meio de falsos profetas, e essas pessoas acham que estão bem. Elas podem ter aparência de piedade, elas podem ter aparência de crente, elas podem ter cabelo de crente, Bíblia de crente gigante, mas se não estiverem debaixo da graça, da direção do Senhor, da comunhão e da salvação, essas pessoas estão debaixo de árvore ruim e fruto ruim. Fala, misericórdia. Misericórdia. Agora, olha o que diz o verso 18. Uma árvore boa não pode dar o quê? Fruto ruim. Só que uma árvore ruim, ela só dá o quê? Tão pouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Então significa que a árvore ruim, ela só dá fruto ruim. Não adianta, irmão. Repita, não adianta. Falso profeta é falso profeta. Acabou. Eu aprendi uma coisa. Qualquer líder rebelde, ele está marcado para o resto da vida. Membro rebelde é perdoado, o povo esquece, sim ou não? Agora um carnudo, um mundano, um que desviou verba, um adúltero, um que estava tomando todas, esse daí está marcado para o resto da vida, sim ou não? Por quê? Porque o rebanho é do Senhor. É do Senhor. Outro dia eu vi alguém falando assim: eu não acredito que essa pessoa está tentando abrir uma igreja novamente aqui na região. É um adúltero. Eu não acredito que vão para lá. Pode acreditar que irão. São pessoas que ainda não têm discernimento. E o Senhor Jesus, ele deixou um alerta. Sabe qual foi o alerta? Pastor Manuel: o meu povo erra por falta de conhecimento. Por que o povo não consegue discernir o fruto ruim? Porque não lê Bíblia. Porque se não envolve com a palavra, porque não estudam, porque não busca conhecimento, porque não se envolve numa escola bíblica, num seminário, em livros bons, na revista dominical. Sempre dizem: não tenho tempo, não vão para a oração porque estão sempre cansados, cheios de sonos. Mas eu lembro o saudoso presbítero José Paz Barreto, quando ele ia chamar a atenção de jovens daquela época, ele dizia: fulano, você está no sono da indolência. E a gente brincava com alguns jovens: acorda do sono da indolência. Pessoas que só vivem nesse sono. Mas a Bíblia fala: desperta tu que dormes. Só que quem está dormindo no meio de quem? Levanta-te de dentre os mortos. Está dormindo no meio de mortos. Não está se envolvendo. A igreja está crescendo, o povo está indo para frente, o povo está orando, o povo está buscando, o povo está estudando, o povo está evangelizando, o povo está orando, o povo está buscando crescimento, e a pessoa está o quê? Dormindo, igual os dias de Noé. Só bebiam, casavam-se, davam-se casamento, só se preocupa com a vida pessoal, só se preocupa com as suas conquistas, e esquece que um infarto fulminante acabou tudo. Esquece que um nódulo, um cisto ou um caroço maligno acabou tudo. Esquece que uma virose fecha tudo. Esquece que são pó e cinza. Esquece que o cemitério, aquele bicho que come carne humana, e as baratas, elas vão em todos os túmulos, seja de rico ou de pobre. Esquece que o mesmo coveiro que enterra um rico, famoso, milionário, também pode enterrar um miserável e um indigente. Então eu tenho que vigiar com os frutos ruins. Mas olha o que diz o verso 19: toda árvore que não produz bons frutos, o que acontece com ela? É cortada e lançada no fogo. Sabe o que Jesus está falando? Falsos profetas já estão condenados. Glória a Deus. Igrejas que estão seguindo falsos profetas também estão condenados. Olha o que está escrito em Apocalipse 19 e 20, para você entender que fogo é esse. Apocalipse 19 e 20, só para entender. A besta que foi presa, com ela quem? Que havia realizado sinais milagrosos em nome dela. Olha só como é que está no final. Os dois foram lançados vivos aonde? No lago que arde com fogo e enxofre. Volte para Mateus 7,19. Eu tenho que entender que falsos profetas já estão condenados. Pessoas que estão ludibriando da fé do próximo já estão condenadas. Porém, não é desculpa de ninguém falar que não vai mais para a igreja, ninguém falar que não confia nos homens. Existem falsos profetas, mas eu li em Efésios 4,11: e Deus deu uns para
pastores, existem pastores que apacentam o rebanho corretamente. Agora, olha o que diz o verso 20. Ele diz assim: nem todo aquele, aliás, assim, pelos seus frutos o reconhecerão. Então, a partir dessa noite, vocês não são mais inocentes. Vocês têm o dever de reconhecer um falso profeta. Vocês têm que reconhecer o que sai do microfone. Não sai dando glória a Deus para tudo que escuta, não. Não sai dando aleluia. Vocês pensam que eu fico como sentado ali? Eu escuto todo mundo, letra por letra e palavra por palavra. E alguns que falam algumas coisas para mim, eu respondo depois de alguns momentos depois. Eu escuto com atenção. Quando pede para eu ler versículos bíblicos, eu vou ler. Eu falo, beleza, eu vou ler. Porque eu vou dar conta do rebanho. Porque eu vou dar conta da sua vida. Porque eu vou dar conta da minha salvação e da sua salvação. Porque eu vou apresentar para o dono da obra o rebanho dele. Eu não tenho rebanho, eu não tenho ovelha, eu não fui crucificado. Pelo contrário, Jesus me marcou, me escolheu. Para quê? Para tomar conta do rebanho dele. Vocês, nós somos ovelhas de Jesus. Quem pode adorar ele por isso? Aleluia. Mas olha o que diz, o que acontecia. Aliás, você conhece alguém que é falso profeta? O que você tem feito para ajudar essas pessoas que estão lá? Eu não gosto de me meter não. Omisso. Você está com o pecado de omissão. Você sabe o que é omissão, né? Exemplo, você viu um acidente, uma pessoa acidentada. Se você não parar para socorrer, alguém filmar ou tirar uma foto do seu carro, você pode ter problemas seríssimos, sim ou não? Você é um médico, um enfermeiro, alguém está acidentado. Você fez votos de quê? Juramento de quê? Socorrer. E alguém descobrir que você passou ali, do nada, uma câmera filmou, aí o repórter fala assim, para. Já viu isso? Volta, amplia. Aí daqui a pouco sai a foto lá de um médico, uma médica. Eu conheço essa pessoa aí. Por que não parou? Pronto, já era. Você teve problemas. Então a omissão é a mesma coisa. Eu tenho que mostrar para essas pessoas, para eles reconhecerem pelos frutos quem eles estão servindo. Mas lá é bonito. Vai para o inferno. Eu vou te dar o exemplo da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela era o quê? Quem lembra? Fala, era uma igreja rica. Fala, rica? Linda. Não tinha falta de nada. Próspera, fala próspera. Maravilhosa. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Como seria uma Adifã desse jeito? Top! Você ia sair, já ia sair direto no shopping. Exemplo que eu estou dando. A cantina ia ser um mini restaurante. Exemplo que eu estou dando. Músicos, orquestra, tudo do bom e do melhor. Não estou falando que isso está errado. Se as igrejas têm, amém. Mas eu estou falando sobre justamente a Laodiceia. Só que Jesus falou que essa igreja ela era o quê? Pobre, miserável, cega e nu. E Jesus estava do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora, porque a Bíblia fala que ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz eu vou entrar. Jesus não estava lá dentro. Então eu tenho que mostrar para essas pessoas o reconhecimento disso. Agora, como é que era no Antigo Testamento, pastor? Quando descobriu um falso profeta, você quer ver como é que era? Deuteronômio 18, 20. Você vai ver o que acontecia. O profeta, porém, que ousar falar no meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, será que existem pessoas pregando coisa que Deus não mandou? Sim ou não? Sim. Tem? Ou falar em nome de outros deuses deverá ser morto. 21. Talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? 22. Se o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do... Aquele profeta falou com... Aí diz que é para fazer o quê? Não tenho medo dele. Aí as pessoas falam: não, se eu sair daqui ele vai me amaldiçoar. Falso profeta. Ele falou que não me dá carta. Falso profeta. Ele falou que se eu sair daqui minha família toda vai morrer. Falso profeta. Ele falou que o único lugar certo é lá. Falso profeta. Ele falou que se eu sair eu sou traidora, traidor, falso profeta.
A Bíblia fala o quê? Não tenham medo dele. Vou repetir, não tenham medo dele. Mas vamos ver mais. Olha o que diz em Romanos 16, 17. Romanos 16. Peço, irmãos, Paulo está fazendo um pedido. Tomem cuidado com aqueles que causam divisões. Sabe quem é esse daí, né? São os fofoqueiros, falatórios inúteis e profanos, o disse-me-disse, o leve-trás, o que quer trazer confusão dentro da casa do Senhor, e que põe obstáculo ao ensino que vocês aprenderam, isto é, tenta desfazer aquilo que o pastor ensina. A Bíblia fala o que para esses aí? Afasta-se deles, se afastem, sai fora deles, verso 18, e diz mais ainda, pois essas pessoas não servem a quem? O nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, por meio de palavras suaves e bajulação, engana o coração, sabe de quem? Dos ingênuos. Igreja de falso profeta cheia de ingênuo. Pode ser doutorado, mestrado, pode ser pós-graduado, pode ser empresário, pode ser um bilionário, é um ingênuo, está indo para o inferno e está dando glória a Deus. Cuidado, povo de Deus. Agora, olha o que diz em 1 João capítulo 4, versículo 1. 1 João 4, 1. Amados, não creem em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas estão aí pelo mundo. A Barra pode estar cheia de falsos profetas. O Recreio pode estar cheio de falsos profetas. O Rio de Janeiro, o Brasil, pode estar cheio de falsos profetas. As nações podem estar cheias de falsos profetas. Porém, a Bíblia fala, examine esses espíritos se procedem de Deus. Você tem que sentir paz, e tudo que for falado tem que estar de acordo com a palavra. Nunca aceitem achismo. Olha o que diz em Marcos 13, 22. Marcos 13, 22. A Bíblia, ela é bem clara. Aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que vão fazer o quê? Sinais e maravilhas. Você que fica atrás de sinais, você que fica atrás de maravilhas, você que fica atrás de profetadas, você que fica atrás de revelamentos, você que fica atrás de visagem, para, se possível, fazer o quê? Enganar até quem? Só se for possível. Isto é, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, quanto mais eu vigio, quanto mais eu jejuo, menos o diabo vai me enganar. E aqui na Advão, Satanás não vai enganar o povo de Deus, não vai enganar a sua vida, a sua casa, a sua família. Por quê? Porque vocês são escolhidos. Quem pode adorar o Senhor por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz o verso 23. Marcos 13, 23. Por isso, ele manda fazer o quê? Eu avisei antecipadamente. Jesus avisou? E ele está avisando essa noite? É porque pode ter alguém sendo enganado. Pode ter alguém que está precisando de ajuda e você está aprendendo a palavra essa noite e vai mandar essa mensagem amanhã para eles. Pode ter alguém que está sendo usurpado. Olha o que diz mais, vamos lá, 2 Coríntios 11, 13. 2 Coríntios 11, 13. Apóstolo Paulo diz assim para a igreja de Corinto, uma igreja pentecostal, uma igreja de poder e de autoridade. Pois tais homens são o quê? Falsos apóstolos. Então já tinha falsos apóstolos naquela época? Sim ou não? Sim. Trabalhadores fraudulentos? Sim ou não? Que fingem ser o quê? Irmãos, eles são artistas. Eles fingem santidade, choro. Eles conseguem fingir. Eles conseguem dar um sorriso para você, que você fala, nossa, esse pastor, essa pastora é tão carinhoso. Agora a Bíblia fala que eles são ladrões. Trabalhadores o quê? Fraudulentos, para ladrão. Falso profeta ladrão. Fala, irmão, falso profeta ladrão. Talvez você já foi roubado por eles. Sinta vergonha mesmo. Talvez você já foi enganado por eles. Talvez eles conseguiram meter a mão na sua conta, na sua carteira, porque são ladrões. Mas olha o que diz em Mateus 7, mais uma vez, verso 22 e 23. Não se iluda com os sinais, o Senhor não os conhece, eles praticam o mal.
Olha o que ele diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. O que eles fizeram, irmãos? Fala, profetizamos. Fala, eles profetizaram. Fala, falso profeta pode profetizar, expulsar demônio e realizar milagre. Olha o 23. Eu lhes direi claramente. O que Jesus vai falar? Agora, por que Jesus está falando que nunca conheceu? Porque eles expulsaram o demônio? Porque eles falaram profecia? Ou porque eles fizeram milagres? Não, vocês praticam o pecado, isto é, vivem no pecado. Então significa que uma pessoa no pecado, ela pode até expulsar um demônio. O demônio fingir que sai. Vou dar uma saidinha para ficar com ele e achar que está bem. Tá bom, pombagira? Dá uma saidinha, quando sair ali na porta tu entra com mais duas. A pombagira: tá bom, Zé Pilinta, estou saindo. Não. Eles podem muitas vezes fazer milagres ao ponto da pessoa que tem fé receber. Mas eles também podem até profetizar algo para a sua vida. Normalmente a profecia deles é só vitória sobre vitória, sim ou não? É difícil alguém falar assim: ô varão, se tu não se consertar hoje tu vai morrer meia-noite. Esse pastor aí tá oprimido, vai falar que eu vou morrer meia-noite, hein? Ô irmã, se tu não se consertar, tá? Amanhã sua casa pega fogo. Ih, Jesus amado. Agora todo mundo sabe o que eles querem? Envelope, chave. É ou não é? Eles querem só receber coisas que venham trazer alegria para a sua alma. E falar assim: nossa, esse é o profeta que tinha que vir. Agora eu quero trazer um alerta de Efésios 4:11, que diz assim, sobre pastores. Falamos sobre falsos profetas. É Deus quem dá o pastor, não são os homens que escolhem. Os homens são usados para escolher quem Deus escolhe. Ai daquele pastor presidente que escolhem homens que não são pastores ou pastoras. Eles vão pagar o preço. Você tem que ter certeza da sua chamada. Mesmo o pastor falando contigo, você tem que ter confiança. Por isso que você tem que saber o que tem no altar. Porém, pastores são chamados por Deus. O pastor é aquele que diz o verso 12. Olha o que diz o 12. O que o pastor faz? Ele prepara os santos. Ele prepara a igreja para o arrebatamento. Ele edifica a igreja. Ele ensina a igreja com seu exemplo. Ele ensina a igreja com seu testemunho. Ele ensina a igreja com a sua vida. Esse pastor, ele nunca vai te pedir desculpa quando ele te exortar. Pelo contrário, ele vai te exortar mais forte, porque ele acha que ele te exortou devagar e você ficou chorando de mimimi. Aí ele vai ficar mais bravo ainda, porque você tem que chorar, não é porque ele te exortou, você tem que chorar porque você estava errado mesmo e decepcionou o líder da igreja. Agora olha o que diz o verso 13. O que esse pastor faz? Ele mostra a unidade da fé. Somos uma unidade. Ele mostra o conhecimento do Filho de Deus, isto é, ele mostra a Bíblia, ele mostra a palavra. Para quê? Para ter maturidade, para você ser uma pessoa madura, para você ter discernimento, para você crescer espiritualmente, para você entender que quando o pastor te chamar para orar no templo, ele está te chamando para uma coisa boa e não está te chamando para ir para o Barra Shopping. Ele não está te chamando para ir para uma churrascaria. Ele não está te chamando para ficar na praia mergulhando. Ele está te chamando para entrar na presença de Deus e você ser mais maduro. Agora, para que existem pastores? Para você alcançar a plenitude de Cristo, você ser cheio do Espírito Santo, você ser cheio da unção, você ser cheio da graça, você ser cheio da autoridade, você estar debaixo de uma autoridade espiritual. Aleluia. Esses são os pastores. Agora olha o que diz, o que mais esse pastor faz no verso 14. Esse pastor, o propósito é ensinar o rebanho a parar de ser criança. Muitos ainda estão criancinha na igreja. A criança, quando o pai não faz o que ela quer, como é que ela faz? Muitas ovelhas criancinha, muita cabecinha branca criança, muita gente com atitudes de crianças,
Mas está falando que o propósito do pastor é ensinar as pessoas a deixarem de ser crianças. Levado de um lado para o outro, qualquer coisa vai sair da igreja, qualquer coisa quer faltar culto, qualquer coisa vai para outra igreja. Sabe o que é isso? Levado de um lado para o outro pelas ondas, jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Eu vou para ali que ali é melhor, eu vou para ali que ali o pastor é assim, eu vou para ali que a pastora é assim. Só que, sabe o que está falando ali? Essas pessoas que vão para lá, elas vão pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro, falsos profetas. Então o pastor, ele está fazendo com que o rebanho não seja induzido ao erro. Todo líder que conversa com você sobre palavra, igreja e Bíblia, ele está te livrando do erro. Agora, vamos ao Antigo Testamento. Ezequiel 34:1. Ezequiel 34:1. Quem são os pastores? Você tem que avaliar isso. O profeta diz assim: essa palavra do Senhor veio a mim. Então a palavra veio de quem? Do Senhor. Profetize contra quem? Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ai dos pastores que cuidam de si mesmo. Quem são esses? Só pensam em si. Eles querem ser ricos e milionários às suas custas. Eles querem ter coisas boas às suas custas. Cuidado, eles não estão cuidando do rebanho. Eles podem ter tudo do bom e do melhor, sim ou não? Sim. Pode, mas tem que cuidar do rebanho. Tem que saber por que ele é tempo integral. Por que ele não trabalha? Por que ele é missionário? Por que ele está dirigindo a igreja? Por que ele recebe salário da igreja? Tem necessidade? Por quê? Por que você mete a mão na carteira? Por que você passa o cartão de crédito e de débito? Por que você pega um envelope e bota dinheiro dentro? Olha o que diz o verso 3. Vocês comem a coalhada, veste-se de lã, abate os melhores animais, mas não toma conta do rebanho. Isso aí está falando? Vocês só querem usufruir de coisas boas do meu rebanho. Só visita os ricos. Só almoça na casa de quem bota uma comida boa. Não visita os menos favorecidos. São pessoas que não buscam quem está desviado da igreja. Não manda mensagem, não liga. Olha o que diz o verso 4. Quem está falando é Deus, tá? Vocês não fortaleceram a fraca, não curaram a doente, não enfaixaram a ferida, não trouxeram de volta a desviada, não procuraram as perdidas, e têm dominado com elas dureza e brutalidade, isto é, não busca, não recupera e ainda maltrata. De que maneira? Quando você não ajuda, te chama de miserável, te condena. Se você dá o que tem, você é bambambam. Se você dá o que tem, ele vai te dar logo uma função para te prender. Se você dá o que tem, ele vai tentar te botar numa missão para você ficar preso ali a ele o tempo inteiro. Talvez vai ser um vice-presidente. Talvez você vai ficar logo na administração. Agora olha o que diz o verso 5. Ele diz mais: por isso estão dispersos, porém o rebanho está disperso. Não tem pastor que toma conta. Faz o que querem. Postam fotos nas redes sociais com bagunça, e ele não fala nada. Tornaram a comida de todos os animais selvagens do campo, isto é, o diabo está brincando com o rebanho, e esse pastor não está fazendo nada. Deixa, é a vida deles, problema deles, deixa para lá. Estão sendo atacados pelos animais selvagens, mas o pastor não deixa a ovelha se dispersar. Olha o que diz o verso 6. As minhas ovelhas vaguearam por montes, altas colinas, foram dispersas, e ninguém se preocupou com elas e nem as procurou. Verso 7. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Marretada. 8. Tão certo como eu vivo, declara o soberano, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, olha só, hein, foi saqueado, tornou comida de animais selvagens. Uma vez que meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho,
mas cuidaram de si em vez de cuidar do rebanho. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Enquanto você dá o que tem, você é bom. No dia que você fala que não, você não presta. Você é expulso. Você não pode cantar mais, você não prega mais, você não fala mais, você não vai ensinar mais. Você agora não está dando o que ele quer. Olha o que diz o verso 9. E diz mais: ouça a palavra do Senhor, ó pastor, de novo, verso 10. E ele diz assim: assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e os considerais responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais alimentem a si mesmos. Isto é, vai fechar aquele lugar, vai ficar doente. Deus pode permitir a morte. Deus pode permitir aquela igreja que era linda e maravilhosa, influenciava até o Brasil, fechar. Deus permite vir escândalo. Deus permite vir de público. E o que mais eu tenho visto ultimamente, infelizmente, sabe o que são nas redes sociais? Escândalos. Quem é que tem visto isso? Diga amém. Amém. Com muita tristeza, mas é verdade. Para que Deus faz isso? Para não servir mais de comida para essas pessoas malignas e endemoniadas. Olha o que diz o verso 11. Porque assim diz o soberano: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Sabe o que Deus faz? Aí Deus coloca pastores que vão cuidar de verdade das ovelhas e do rebanho. Aleluia. Aí Deus vai colocar homens e mulheres que verdadeiramente vão te ensinar o caminho do céu. Aí você vai começar a entender. Aí você vai começar a discernir. Aí você vai começar a acordar. Aí você vai começar a amar. Aí você vai se emocionar. Por quê? Porque agora você está sendo cuidado e amparado pelo Senhor. Aleluia. Olha o que diz o verso 12. E ele diz assim: como o pastor busca as ovelhas dispersas, quando está cuidando do rebanho, assim tomarei conta das minhas ovelhas, vou resgatar. Você sabe alguém que está perdido por causa de um falso profeta? Vai buscar. Faça como foi falado para Filipe: vem, achei o Salvador. Eu te vi deitar debaixo da árvore, rapaz. Vai buscar. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ah, será que tem alguma coisa boa na Barra, no Recreio? Tem. Ah, se tem. Vai buscar. Vai resgatar. São perdidos, foram atacados, estão dispersos, estão nas trevas ali, ó, em um dia de nuvens e de trevas. Olha o que diz o 13: eu farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Eu as apacentarei. Aleluia. Eu sinto a mão de Deus aqui essa noite falando com o seu povo. E Deus está chamando a responsabilidade. Ovelhas para buscar ovelhas, homens para buscar pessoas que estão feridas, magoadas, desigrejadas, estão atacadas, dispersas. E vocês vão levar para essas pessoas a mensagem: nós achamos um lugar que é terra boa. Nós achamos um lugar que somos apacentados. Nós achamos um lugar que ensina o céu. Nós achamos um lugar onde temos alimento. Olha o que diz o 14: tomarei conta delas. Aonde? Numa boa pastagem. A de fã tem pastagem boa. Aleluia. Vou repetir: a de fã tem pastagem boa. Aleluia. Vão descansar, tem um rico pasto. Aqui tem oração, tem ensino, tem doutrina, tem exortação, tem edificação, tem presença de Deus, tem Espírito Santo, tem poder, tem glória, tem graça, tem monte, tem madrugada, tem jejum, tem missões, tem evangelismo, tem união, tem unidade. Aqui não tem acepção, decepção, não tem discriminação. Aqui não, todos são iguais e nós estamos na presença do Senhor. É por isso que todos podem levantar a mão e sentir a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que move, é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que derrama glória, é o Espírito Santo que derrama poder. Então, se você é ovelha dessa igreja, pode sentir a presença do Senhor, porque tem Espírito Santo aqui. E olha o que diz em penúltimo lugar, 15: eu mesmo vou tomar conta delas. Aí o que vai acontecer com essas ovelhas maltratadas? Eu vou fazer elas deitar e repousar. Elas vão descansar porque elas foram feridas. Você tem amigos feridos. Você tem pessoas boas que foram maltratadas. Você tem pessoas boas que estão com medo de ir para a igreja. Você tem pessoas que homens tentaram adulterar com elas.
falo com muita vergonha. Você tem pessoas que você conhece que ganharam golpes financeiros terríveis, com promessas faraônicas. E o que você está fazendo? Elas estão precisando repousar. Elas estão precisando aquele hino. O bom pastor buscou-me lá longe do redil, e com amor buscou-me. Não é assim que ele vai buscar? Caído, frágil, e trouxe nos ombros, e cuidou, e a ovelha foi recuperada. Talvez existam pessoas na sua família que estão perdidas. E eu fecho com 16. Eu vou procurar as perdidas. Eu vou trazer as desviadas. Eu vou enfaixar a ferida. Eu vou fortalecer a fraca. Aleluia. Agora, e a rebelde, pastor? Eu vou destruir. Eu vou apacentar com justiça. Essas pessoas que perderam tudo, Deus vai recuperar, Deus vai dar de volta, Deus vai dar em dobro, Deus vai dar graça, Deus vai dar esperança, Deus vai dar amor, Deus vai dar graça. Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia, Jesus. Há um doce Espírito aqui nesta noite. Glória a Deus, Pai. Há uma preocupação do Senhor com esta igreja. Você que está ouvindo essa mensagem também pelo YouTube, existe uma preocupação de Deus com a tua vida. Eu tenho que ter coragem. Eu tenho que procurar lugares onde eu sou apacentado. Eu tenho que procurar lugares onde no altar tem um pastor que está cuidando da minha vida, da minha casa, da minha família. Não dos meus negócios, não da minha carteira, mas do meu coração, da minha alma. Existe uma batalha espiritual aqui esta noite. Demônios estão gritando, demônios estão desesperados, demônios estão sendo bombardeados, porque o Senhor diz nesta noite que Ele vai recuperar muitas pessoas neste lugar. Ele vai restaurar muitas pessoas feridas. Ele tem uma nova história para essa região. Ele vai mostrar que Ele é o Senhor dessa região. Ele é o Senhor da Barra do Recreio, da Zona Sul. Ele é o Senhor de São Conrado. Ele é o Senhor da Avenida das Américas. Ele é o Senhor. Não há condenação, há poder no sangue de Cristo. Levanta a tua mão agora, entra nessa batalha espiritual. Começa a repreender os demônios, começa a repreender o Satanás. Começa a dizer: diabo, eu vou recuperar o meu irmão, eu vou trazer a minha irmã, eu vou buscar aquela pessoa, eu vou levar essa mensagem, eu vou. Receba a autoridade, receba a unção do Espírito, receba o óleo, receba o azeite, receba a sabedoria e busque os perdidos.